Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre antropologia e diversidade. Vamos lá então? Pessoas, é o seguinte, na nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre antropologia, e aí nós demos as primeiras conceituações teóricas sobre cultura e antropologia e tudo mais. Agora a gente vai entrar num mar que é quase que infinito. Que é falar da diversidade cultural. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar você. Essa aula não é para te dar um rol de curiosidades sobre as mais diversas culturas que existem no planeta Terra. Essa aula é para a gente entender algumas estruturas conceituais de como se dão essas diversidades. Tudo bem? Então, você vai perceber, na aula nós vamos fazer alguns exercícios para isso, que existem algumas questões que são extremamente contextualizadas. Ou seja, eu tenho uma característica cultural e aí a questão vai se desenvolver a partir dessa característica. Tudo bem que eu vou pincelar aqui e acolá, mas não tem uma aula que vai dar conta de todas as características de várias culturas possíveis e imagináveis. A gente precisaria assistir um canal só para isso e alimentado diariamente, para a gente falar de curiosidades e as histórias dessas curiosidades culturais desses povos. Tudo bem? O que é diversidade cultural então, professor? Expressão de formas distintas de se expressar a condição humana em atos e em símbolos, tudo bem? Que acaba sendo um processo histórico e simbólico. Por quê? Por que, pequenos? A diversidade cultural implica com que, lembra que cultura é existência humana. Então a diversidade cultural, ela implica que eu e você, 2 filhos e um cachorro, construíssemos elementos significativos ao longo da história. É basicamente esse elemento, tá? E aí a gente precisa diferenciar aquilo que a gente chama de raça e aquilo que a gente chama de etnia. Por quê? Porque quando eu falo de raça, pessoas, a palavra raça nas ciências humanas não existe. Raça é um termo da biologia, que vem para as ciências sociais como cor de pele. Tudo bem? Porque eu já te expliquei na aula passada, não existe carga genética suficiente para separar os indivíduos humanos em raças. Tudo bem? Como é que fica então no Brasil, professor? Se a gente pegar aqui os dados de 2010, se não me engano, 2015. Se eu pegar os dados de 2015, de lá para cá a gente não tem muitas mudanças. Se a gente tivesse 100 brasileiros, 45 pessoas iam ser brancas, 45% das pessoas seriam pardas, 9% seriam pretas, 1% seria entre amarelo ou indígena, tá bom? Não é meio por cento, às vezes é 4, 6, Só que é só para você entender de maneira didática como é que está distribuída a população brasileira. Professor, mas preto? Preto não é cor de lápis? E branco é o quê? Amarelo é o quê? Vermelho é o quê? Só que aí, pequenos, eu sei que você deve estar pensando, professor, mas tem que ter respeito com os povos de origem africana. Pequenos, cuidado, porque se eu for falar só de povos da origem africana, eu vou falar de povos... Que povos? O pardo não é de origem africana, pequenos? E um branco não é possível ter origem africana também? Pequenos, a biologia não nos dá muita legitimação para falar de povos só afrodescendentes. A Unicamp, lá em 2010, se eu não me engano, ela instituiu cotas e ela usava o termo afrodescendente. Qual é o problema deste afrodescendente do politicamente correto, portanto? O problema é que você diminui toda a contribuição da população africana. Jura? Você vai olhar para os meus olhos e vai dizer que a única contribuição do negro no Brasil foi única e exclusivamente a cor de pele? Evidentemente que não. O negro no Brasil, a população africana no Brasil, não contribuiu só pela cor de pele. Então não detenha-se só na cor de pele. Cor de pele não é o critério para exemplificar a gama de significados que uma cultura possui. Por isso eu estou te diferenciando o que é raça e o que é etnia. Raça tem a ver com cor de pele. No Brasil, racista é aquele cara que estigmatiza aquela pessoa com cor de pele. E incrível que pareça, um casal de negros, um casal de branco com negro, que tem uma filha branca, essa menina branca não sofre racismo como sofreria nos Estados Unidos. Que o racismo lá é muito mais estrutural e muito mais impregnado com não só a cor de pele, mas com a descendência. Quem é filho de branco é branco, quem é filho de preto, preto é, independente da cor da raça, da pele lá nos Estados Unidos. No Brasil não. A gente tem um estigma muito forte que a gente se detém pela aparência. Por isso a importância da gente classificar raça como cor de pele, e aí a gente usa as categorias do IBGE, branco, preto, pardo, amarelo e vermelho, nas proporções que eu acabei de demonstrar para vocês, e etnia essa sim. A gente vai entrar numa questão cultural. Etnia é produção de cultura. Etnia é produção de afinidade cultural, histórica, simbólica. Tudo bem, pessoas? Então é possível que pessoas de diferentes raças pertençam à mesma etnia. Agora você entendeu. E pessoas de uma mesma raça pertencem a diferentes etnias também.
Tudo bem? Daqui, e vou precisar que você lembre dessa classificação para quando a gente for falar de sociologia brasileira. Aí você vai perceber que onde é que o buraco é mais embaixo. Quando fala de cor no Brasil, racismo no Brasil, desigualdade no Brasil, o buraco é um pouco mais embaixo, tá bom? Essa produção de cultura, ela pode acontecer de maneira material ou imaterial, nós já falamos isso. Material tem a ver com os elementos materiais, propriamente ditos, né? Elementos artísticos são os mais comuns de nós vermos. Mas a cultura imaterial tem a ver com a expressão simbólica, tá? Que revela um pouco do modo de existência daquela população que produziu aquilo lá. Tudo bem? Agora a gente vai para alguns conceitos mais técnicos. Quais, professor? Para a gente pensar o Brasil ou uma sociedade dentro dessa diversidade, então a primeira coisa que você tem que analisar, quais são as raças que compõem essa diversidade? Quais são as etnias que compõem essa diversidade? Pronto, aqui já matou. E qual é a produção material e imaterial que essa diversidade nos propõe? É óbvio, pessoas, que existem alguns elementos que já vão sendo assimilados, assimilados no que eu digo, desculpa, deixa eu mudar meu vocabulário, que já vão sendo incorporados na própria criação nossa, nos próprios mecanismos de socialização, nos próprios mecanismos institucionais. É o que a gente chama de endoculturação. Professor, o que é endoculturação? Botar a cultura para dentro. Basicamente isso. Quando acontece isso, professor? A gente nasce e nasce dentro de uma cultura. A gente não nasce só dentro de uma sociedade, ou a gente não nasce só dentro de uma religião, a gente nasce dentro de uma cultura, com hábitos culturais, com concepções culturais e por aí vai, tudo bem? Só que ao longo da vida, pessoas, e aí entra a diversidade cultural, acontece processos de aculturação e assimilação. Parou. Professor, o que é aculturação? Aculturação, pessoas, tem a ver com um processo modificador de culturas. Tá bom? Que provoca mudanças, pelo menos em uma das matrizes encontradas. Então, vamos pôr que você vai morar nos Estados Unidos. Nosso café da manhã é mais pro doce. Café, leite, pão, queijo, bolo. E o café da manhã nos Estados Unidos é mais pro salgado, né? Bacon, ovos, suco de laranja. Vamos supor que morando para lá, você troca seus hábitos alimentares do café da manhã. Endoculturação. Vamos supor que você convença alguém de trocar os hábitos culturais de lá. Endoculturação. Vamos supor que você cria agora um novo hábito cultural, que é comer café com leite, pão, ovos e bacon. Entendeu? Nossa, professor, mas que nojento. Calma que a gente vai falar dessa sua concepção aí, tá? Todos esses processos modificadores são de endoculturação. Então, aculturação. O que a aculturação faz então, professor? Você tem o encontro de culturas, as trocas culturais e as mudanças. Seja ela externa ou interna, ou seja, o que é externa e interna, professor? Interna, acontece naturalmente dentro da própria sociedade. Pequenos, vamos pensar nos povos mais primitivos, e quando eu quero dizer isso, eu só falo a nível de história, tá? Não de cultura. Os povos mais primitivos, pessoas, eles por ter pouco contato com outras tribos, acabavam mudando seus hábitos culturais meio lentamente, de maneira muito pontual. Por quê? Só se faltou água aqui, a plantação secou, e aí você tem que mudar alguns hábitos culturais. Caso contrário, as mudanças elas são bem lentas mesmo, né? Agora, a mudança externa ela tem a ver com o encontro de culturas, seja na colonização, seja nas guerras, né? Então, nesses dois elementos, a mudança acontece mais rápida, tudo bem? Tudo isso é aculturação. Assimilação, pessoas, não é assimilar, é de compreender, de fazer raciocínio, de fazer simulações, né? A assimilação tem a ver, pequenos, com a incorporação cultural. Então, o que é assimilar, professor? É quando o elemento cultural passa a ser incorporado, tá? Então, nesse encontro cultural, uma das culturas acaba sendo incorporada. E, tecnicamente, ela pode até sumir. E aí tem uma polêmica. Uma cultura some, professor? Se os elementos culturais dela continuam, nunca vai cair isso no vestibular para você. Mas o que é que você precisa ter em mente, pessoas? Que a assimilação propõe a você uma tentativa de incorporar hábitos culturais. Um exemplo mais clássico que eu posso dar para você é, por exemplo, o banho. O banho no Brasil é uma produção indígena. E a gente aprendeu com os indígenas a tomar banho. A gente incorporou isso de tal forma que a gente parece que é nosso. Igual o futebol. O futebol também não é uma criação brasileira, mas a gente incorporou isso de tal forma que passa a ser nosso. Ou marcada característica nossa. Tudo bem? É óbvio, pessoas, que eu estou passando para você uma linha reta, uma linha aqui retilínea, com fins didáticos para tentar te fazer entender um pouquinho esse processo. Mas é óbvio que esse processo não acontece, de maneira linear, do jeito que eu te mostrei. 2, de maneira pacífica. De maneira orgânica, não. Ela acontece de maneira, assim, bastante múltipla, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Que essa
multiplicidade de como se dá essas relações é o que marca, de repente, uma característica que é o caso do povo brasileiro, tudo bem? Esse sincretismo cultural é a nossa característica. O que é o sincretismo, professor? Sincretismo é a incorporação, a fusão de diferentes elementos culturais com uma certa reinterpretação de seus elementos, tá? Isso que a gente chama de sincretismo. Oswald de Andrade, lá no Manifesto Antropofágico, ele coloca exatamente isso. O Brasil é um Brasil... O brasileiro é um brasileiro antropofágico. E onde que está a antropofagia? Você sabe, né? O canibalismo humano. Os povos antigos comiam outras pessoas para poder deter a força deles. E onde que está essa antropofagia atual, professor, segundo Andrade? Na cultura. A cultura faz com que a gente incorpore, não o melhor, mas o mais marcante de cada cultura. Ok? E aí, olhando para o Brasil, matriz indígena africana é extremamente forte no Brasil. Na matriz indígena, pessoas, desde alimentos como mandioca, milho, batata doce, caju e abacaxi, como passando pelo folclore, boitatá, boto correder rosa, curupira, como que chama aquela, Vitória Régia, todos esses folclores que a gente ouviu ao longo da nossa infância. E a língua, não só a palavra batata doce ou abacaxi, não só a palavra mandioca, mas, por exemplo, expressões do tupi são incorporadas até hoje. A expressão, por exemplo, nhen, conhecida pela voz de Maísa, o nhen, pessoas, é uma expressão de que o indígena olhava para o outro, e como o português fala um tanto quanto rápido, ele fala, nossa, nhen, né, fala muito. E nhen é isso, né? E o banho que eu já falei para vocês. Matriz africana tem a ver com os escravos indo para cá, e a gente volta a falar para vocês. O africano, pessoas, não contribuiu só com a cor de pele. O africano contribuiu demais com a produção cultural no nosso país. Desde umbanda, candomblé, frevo, maracatu, samba, capoeira, carnaval, bumba, meu boi e por aí vai. Okay? Não dá para desconsiderar toda a contribuição cultural que os africanos nos deram, e não só a cor de pele. Por isso que às vezes o politicamente correto acaba diminuindo a contribuição do africano no Brasil. Tome cuidado com esses elementos. Recomendo eu que, se você quer falar da população preta, fale da preta, que é aquela que tem cor de pele bastante escura. A parda é aquela cor de pele mais transitória. Professor, e se eu falar a cor negra? Ah, e o negro? Negro é preto mais pardo, meu querido. Se a gente olhar, então, esse dado estatístico... Ah, professor, a população branca é igual à população parda. É, mas se você somar a população preta, dá 54% de negros. Deu para entender? 45% de pardo mais 9% de preto dá 54% de negro. População negra. A população negra no Brasil é a maior. A maior raça no Brasil é a raça negra. Minha vida cigana me afastou de você. Houve tentativas de incorporação, de assimilação forçada, né? Que foi quando a gente tentou eliminar algumas culturas no Brasil. Marquês do Pombal expulsou os jesuítas em 1759. Isso claramente era um combate da cultura e do legado dos jesuítas aqui no Brasil. Mas que é um despotismo esclarecido, você sabe isso nas aulas de história. Mas também no Estado Novo, pessoas, nós tentamos... o Vargas proibiu com que nativos, por exemplo, italiano, falasse a língua dele aqui no Brasil. Então o italiano era proibido de falar italiano no Brasil. Tá? Então é uma tentativa forçada. O regime militar também fez a mesma coisa com as censuras, mas agora no campo da arte, né? Não é tudo que pode ser produzido, não é tudo que pode ser publicado. E aí essa censura acaba de alguma forma tentando assimilar, tentando se incorporar, tentando calar, tentando minar essa produção de diversidade que acontece. E aí, pessoas, eu preciso lembrar de novo, Roque Laray, que a gente já falou na última aula, na aula sobre antropologia e formação cultural. Não é a limitação que vai definir a cultura. Porque o ser humano tem a hábil destreza de superar os seus limites. Nenhum determinismo pode explicar uma cultura, segundo Roque Laray, da mesma forma que nenhuma interpretação ou que nenhuma forçação de barra também assim não pode. Quando o negro se viu frente ao catolicismo, impedido de cultuar sua própria religião, ele arrumou um jeito. Que jeito, professor? Ele pensou, o orixá X vai ser o santo tal, o orixá Y o santo tal, fez isso com toda a escala de orixás, e quando o negro se prostrava diante de uma imagem, o branco achava que ele estava se convertendo ao catolicismo, quando na verdade ele estava num sincretismo cultural, superando as limitações que tinham lhe imposto. Bom, já que eu não posso professar minha fé em voz alta, eu professo ela em voz baixa, não tem problema algum, e aí deram um jeito para incorporar isso.
Tá claro, pessoas? Não é pelas limitações que a gente vai definir a cultura, mas é justamente pela forma genial como que a gente ultrapassa ela. E daí a gente chega nessas classificações. Por que a gente tenta fazer essas imposições dizendo que tal elemento cultural é melhor do que o outro? Montaigne, que é um filósofo francês do humanismo, ele fala exatamente isso, né? Do Renascimento ele fala isso, né? Cada qual, desculpa que a data, agora que eu vi, é 1533, 1592, o cara não viveu tanto isso daí, não, né? Então, frase do Montaigne, cada qual denomina de bárbaro o costume que não pratica na própria terra. Quem que é o bárbaro, professor? Você lembra que o bárbaro para os romanos eram todos os povos que não eram romanos, ok? Só que é óbvio, pessoas, que você tinha dentre os não romanos, godos, visigodos, vikings, vândalos, os próprios bárbaros, mas não era todo mundo bárbaro. Então o que o Montaigne provoca aqui? Bárbaro é o outro. Bárbaro é o costume que eu não pratico na minha terra. Então quando eu falei café com leite, pão, ovos e bacon, você fez... mas deve ter alguém no mundo que come isso. Ah, mas é nojento. Nojento pra você. Por que a gente tem esse costume, professor, de rotular a cultura do outro? Por conta de uma prática etnocêntrica. O que é etnocentrismo? Questão classiquíssima que você já viu no ensino médio. Eu avalio o outro a partir da minha cultura. Se eu avalio o outro a partir da minha cultura, quem é, professor, o normal? Eu. Quem é o errado, o estranho? O outro. Mas é essa a grande questão, pequenos. Dá para comparar? Para comparar um elemento com o outro, você precisa ter parâmetros de igualdade. Para comparar qual é o refrigerante melhor, então você precisa ter um refrigerante que se propõe a ser refrigerante, com a sacarose lá, com todos os elementos de refrigerante. Aí você toma lá Roller, você toma lá Coca-Cola, você toma lá Pepsi, você fala, pô, qual que é melhor? Roller. Então aqui, pessoal, vai me bater agora, hein? Aqui o que é que você tem? Você tem elementos para comparar. Qual elemento que a gente vai utilizar na cultura? As culturas são tão diferentes, mas tão diferentes que são incomparáveis, pequenos. Eu vou falar dois elementos aqui, você escolhe um só, tá? O que é melhor? Churrasco ou torta de chocolate? Vai! Rapaz, eu falei churrasco, desculpa aí os veganos. Deixa eu trocar por lasanha, porque aí pode ser 4 queijos, né? Lasanha ou torta de chocolate? Professor, não dá para ser os dois? Pois é! Lasanha elimina o sabor da torta de chocolate? Não. A torta de chocolate elimina o sabor da lasanha? Não. Então o que nós temos aqui? Claramente, um não compete com o outro. Porque são tão diferentes, mas tão diferentes que não são incomparáveis. Que são incomparáveis. Então a gente muda o paradigma. Ao invés de nós falarmos de alien, que é o estranho, o alienígena, sempre alguém estranho, a gente vai falar de alter. E o alter é o que, professor? Alter é o diferente. Alteridade é essa tentativa de relação harmoniosa com o outro que é diferente de mim. Então, pessoas, quem é o outro? O outro, ele é diferente de mim. E aí, eu vou tentar compreender ele, eu vou tentar entender ele a partir dessa relação harmoniosa. E não como fez Bartolomeu de Las Casas e Hans Staden. Bartolomeu de Las Casas veio para o Brasil e ele olhava para os indígenas e falava assim, nossa, que maravilhoso, olha que corpos bonitos, pessoas mansas e tal. Hans Staden, que foi um preso aqui nas nossas ilhas, ele falava assim, Hans Staden, esses caras são preguiçosos, o índio é vagabundo, o índio não gosta de trabalhar. Óbvio, na lógica capitalista, o índio não gosta de trabalhar. Por quê? Porque só come, só capta, só colhe, só detém aquilo que ele precisa para comer por dia. Não faz sentido para o indígena ficar acumulando, que é a lógica do capital. Tudo bem? Então é óbvio, pessoas, que aqui o Hans Staden foi muito mais etnocêntrico do que Bartolomeu de Las Casas. Que houve uma tentativa de compreender a partir dos seus parâmetros, mas que foi menos rude. Para a gente tentar compreender uma cultura, qual que é a proposta, professor, dos multiculturalistas nessas escolas mais pós-modernas? O relativismo cultural. Professor, o que é o relativismo cultural? Relativismo cultural é quando quando um determinado hábito cultural é analisado à luz da cultura que pertence. Entendendo que toda cultura possui uma lógica interna. Pessoal, se toda cultura tem uma lógica interna, eu vou tentar entender o peso simbólico de um elemento cultural na cultura de origem. Simples assim. Na cultura de origem. Não fora dela. Fora dela não tem sentido. Óbvio, ela está fora da gama de significados que a criou.
aquele elemento cultural só faz sentido, só tem significado dentro daquele elemento cultural, dentro daquela cultura propriamente dita. Relativismo cultural é justamente tentar fazer essa relativização dos padrões culturais. E aí a gente tem alguns conceitos mais universalistas. O multiculturalismo é esse esforço também, não só nas ciências sociais, mas na prática cotidiana, de tentar compreender as culturas como todas equivalentes. Há várias culturas, todas elas são válidas e é preciso respeitá-las. Isso é o multiculturalismo. Monoculturalismo é a defesa e conservação de uma cultura específica, que a gente pode confundir bastante com nacionalismo. Interculturalismo é a dinâmica de interação entre diferentes culturas. E eu lembro sempre de uma foto maravilhosa, cara, nas Olimpíadas, nas Cruzadas, aconteceu muito isso, né? A interação entre os europeus e os árabes. Mas na Olimpíada de 2016 tem uma foto maravilhosa, que tem eu acho que o jogo era Brasil e Turquia, sei lá, agora não lembro. E aí as duas sobem na rede, era um jogo feminino de vôlei, de praia, as duas sobem na rede, a menina brasileira, ela tá com um top típico, né, de praia, né, uma calcinha, uma sunga, né, um biquíni, né, típico de biquíni, e o topzinho, mostrando praticamente quase todo o corpo, né, a não ser a genitália e o próprio peito. E a muçulmana, quando ela subindo lá, ela tava com o leg até o tornozelo e como chama? A burca, parte da burca na cabeça. Então aí você vê claramente, né, as duas jogando vôlei, mas cada uma respeitando os seus hábitos culturais. Interculturalismo. Intraculturalismo, a gente pode falar que é a assimilação, né? O futebol no Brasil foi intraculturado ou assimilado. Não nasceu aqui, mas a gente recebe ele como se fosse nosso. Já. E o transculturalismo, pessoas, isso é bastante polêmico, né? Porque o trans tem uma tentativa de superar a diversidade cultural a fim de perceber quais são as semelhanças que existem dentro dessa divergência. Então, assim, o transculturalismo, ou essa postura transcultural, pensa assim, pô, mas nada combina, nada dá certo, nada é igual entre as culturas diversas. O CID-10 é uma tentativa transcultural. Por quê? O CID é o Cadastro Internacional de Doença. Então, o Cadastro Internacional de Doença tenta classificar doenças a nível global. Fazer um catalogão para tentar entender se depressão aqui, e aí vem a grande questão, depressão aqui é depressão na Índia? Não sei. Você que é da área das ciências médicas, que me diga. Será que a depressão, as patologias aqui na Índia são as patologias lá no Brasil? Você viu que eu troquei agora, né? É basicamente isso, organizado pela OMS. E nessa tentativa de compreender essa dinâmica da diversidade cultural, a gente chega num dilema. Se as culturas formam um emaranhado de elementos não hierarquizados, quer dizer que não há diversas verdades fixas ou absolutas? Quer dizer que tudo é contexto cultural? Até que ponto eu tenho que intervir numa cultura? Senhoras e senhores, vamos pensar que numa tribo existe um rito que mata crianças quando criança. No Brasil aconteceu isso, né? Acho que em 2017 ou 2018, um corpo de bombeiros foi acionado porque a avó da criança enterrou ela viva. Por quê? Família indígena. E dentro de uma tradição. Aqui no Brasil, não é toda a tribo que faz isso, não vamos acreditar também 100% nada mais, mas existem algumas tribos que fazem isso. E um corpo de bombeiros foi acionado, uma manchete que aconteceu, porque um desses rituais dizia que uma criança defeituosa, ela tinha que ser morta. A mãe, já ocidentalizada, chamou o corpo de bombeiros. E aí ela se viu num impasse. Respeito o hábito. E vamos pensar no papel do corpo de bombeiros. Respeito o hábito cultural dessa tradição ou salva essa vida? A lei muçulmana autoriza casamento de meninas de 9 anos de idade. Intervenho para poder respeitar esse ato cultural. Intervenho para poder respeitar o direito universal dessa mulher. Ou não, respeito o hábito cultural e deixa. Ah, professor, deixa os caras. Então alguém avisa os Estados Unidos para parar de se intrometer na vida dos demais países do mundo? Ah, não, professor, tem que intervir. Você acabou de legitimar a ONU e os direitos humanos. É delicado. Até que ponto nós vamos intervir? Até que ponto nós vamos deixar o indígena, e aqui com isso eu encerro e saio correndo, nós vamos deixar o indígena sem Wi-Fi até que dia? Ou tem que dar Wi-Fi para todo indígena? Até que ponto dar Wi-Fi para indígena?
matar a sua própria cultura. Questões como essa nós vamos discutir nas nossas próximas aulas. Beleza, pessoas? Beijo no seu coração, até mais.